Então, dando continuidade às atividades do 10º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, teremos agora a mesa Políticas de Implementação e Avaliação de Programas de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Teremos 3 professores participando dessa mesa. Eu gostaria de apresentar as professoras e convidá-las para integrar a mesa. A professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva é bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq. Nível 1D. Ela possui graduação em português e inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Linguística e Filologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado na PUC Minas. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CNPq. Tem experiência na área de letras, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aquisição de língua inglesa, pesquisa narrativa, ensino de línguas mediado pelo computador, gêneros digitais. É uma das pioneiras no ensino e pesquisa em educação à distância na área de letras. Foi presidente da Comissão de Especialistas em Letras da SESO-MEC e presidente da Associação de Linguística Aplicada do Brasil no biênio 2000-2002. Coordena o projeto Anfale com colaboradores no Brasil, Japão, China e Finlândia. Atualmente é editora-chefe da Revista Brasileira de Linguística Aplicada, a revista Qualis A1. Foi agraciada com a medalha Santos Dumont, categoria prata, em 2010. Obrigada, Vera, por aceitar participar dessa mesa. Convido agora para integrar a mesa a professora Terezinha de Jesus Machado Maier. A professora Terezinha Maier possui graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada, livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas e coordenadora do curso de Letras do Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, Unicamp. Foi coordenadora do GT Transculturalidade, Linguagem e Educação da ANPOL no biênio 2008-2010. É membro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação na área de Estudos da Linguagem do IEL, Unicamp e pesquisadora do Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq, Vozes na Escola, Cultura e Identidade em cenários sociolinguisticamente complexos, implicações para a formação de professores em contextos bilíngues e ou bidialetais. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, cultura e identidade, políticas linguísticas em contextos plurilingües e multiculturais e educação escolar indígena. Obrigada, Terezinha, por estar aqui conosco hoje no CBLA e ter aceito integrar essa mesa. Por fim, gostaria de chamar para compor a mesa a professora Viviane Ebeli. A professora Viviane Maria Ebeli é professora
professora da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora do CNPq. Possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Letras, Inglês e Literatura, correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pós-doutorado pela University of Sydney, Austrália. Foi professora visitante do West Hill College em Birmingham, Inglaterra. Tem experiência na área de linguística aplicada, atuando principalmente em análise crítica do discurso, linguística sistêmico-funcional, ensino de língua inglesa no Brasil, gênero, multimodalidade e multiletramentos. Obrigado, Vivi, por integrar essa mesa. Então, começando as discussões na mesa, políticas de implementação e avaliação de programas de pós-graduação em estudos da linguagem, eu passo a palavra à professora Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Bom dia a todos. Eu vou tentar aqui coordenar o texto aqui no iPad e a apresentação no computador. Vamos ver se eu vou ser feliz. Mas antes disso, eu quero agradecer o convite da LAB, falar da minha alegria de voltar a essa casa, que também é minha, porque eu me doutorei aqui, né? E tenho muito carinho pelo FRJ, os grandes amigos na época do meu doutorado, e continuo fazendo os bons amigos com sangue novo, que está chegando na linguística aplicada, e que já são nomes, apesar de jovens, já consolidados no país. O texto completo desse estudo, vamos dizer assim, que eu fiz, está no livro que a LAB está lançando aqui no evento, então vocês podem ver o texto completo depois. Então, o tema que coube a mim é falar sobre as políticas de credenciamento e recredenciamento de professores nos programas de pós-graduação brasileiros. E eu vou falar sobre isso e terminar tocando aí nesse subtítulo, que é o Publish or Perish, né? Publique ou morra, né? Bom, a pós-graduação brasileira é um sistema bastante consolidado. Eu acho que isso se deve às políticas de formação de pesquisadores implementadas pela CAPES e pelo CNPq, e um sistema de avaliação coordenado pela CAPES desde 1976. A partir do meio do século passado, houve no Brasil muito investimento na formação de pesquisadores com bolsa no exterior, né? Hoje as pessoas reclamam que tem poucas bolsas, mas eu acho que tem uma certa lógica, porque o Brasil investiu muito em formar doutores, e essa massa crítica que voltou com doutorado no exterior, criou os programas que nós hoje temos aqui, e o Brasil hoje tem muitos programas de boa qualidade, e não é necessário mais mandar tanta gente para o exterior. Então a política muda, hoje a política está mais em torno de bolsa sanduíche do que em bolsas plenas para doutorado, né? O sistema de avaliação gerou essa consolidação. O sistema de avaliação associado a essa política de formação de doutores consolidou os programas, e o foco agora é fazer com que esses programas tenham nível internacional. E é a avaliação que auxilia o sistema a aumentar a sua excelência. Eu não vou aqui ficar fazendo julgamento de valor sobre a avaliação. Acho que isso a gente pode fazer depois no debate. Acredito que os meus colegas possam tocar nesse aspecto, mas eu vou ficar num texto mais, vamos dizer assim, mais burocrático. Tá? A avaliação não deve ser vista como punição, e sim como contribuição importante para que os programas melhorem cada vez mais a sua qualidade, conforme previsto nos objetivos da CAPES. Então, segundo esses objetivos,
é assegurado aos programas um parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os pontos fracos e fortes do seu projeto, do seu desempenho, e uma referência sobre o estado de desenvolvimento que se encontra. E essa comissão, acho que isso aqui é muito importante dizer, porque a gente fica assim, a CAPES, a dona CAPES, né? Mas essa comissão é formada por pesquisadores da própria área e não por burocratas contratados para esse fim. Então, a política de avaliação, os critérios, são feitos por nossos representantes. Se a gente concorda com eles ou não, é outra coisa, mas a gente precisa parar de demonizar a CAPES. Acho que a gente tem que falar, quando quiser demonizar, não concordar, a gente tem que falar nossos representantes na CAPES, que são, inclusive, de uma certa forma, eles são indicados, né, pelos programas. Agora, esse sistema, ele não está livre dos jogos de poder, né? É claro que a área de letras sofre a pressão de determinadas áreas, né, que tentam impor seus princípios, sua cultura acadêmica. Agora, por exemplo, a gente está vivendo essa pressão por publicar artigos em periódicos e menos em capítulos de livros, quando, na verdade, a nossa área, a cultura da nossa área, não só no Brasil, mas também em outros países, é muito mais de livro do que de periódico, né? É claro que se publica nas duas, mas nós temos uma trajetória de pesquisa divulgada muito em livros. As pessoas vão mais aos livros que aos periódicos. Há áreas, por exemplo, eu, como sou editora de uma revista, tenho ido a muitos encontros de editores. E a UFMG convidou, há pouco tempo, para falar para os editores da UFMG, uma pessoa que edita uma revista da área de odontologia. Na revista dele, se um artigo citar um livro, já é rejeitado, nem vai para aparecer lista. Então, são culturas diferentes, né? E a gente sofre pressão para assimilar as culturas dominantes dentro do conjunto lá dos representantes da CAPES. Eu acho que estou falando de pressa, me pediram para falar devagar por conta da tradução, e eu me esqueci. Me desculpem aí os tradutores simultâneos. Bom, a evolução dos parâmetros de pós-graduação, essa evolução acompanha o desenvolvimento e a maturidade das áreas e influencia nas decisões dos programas das universidades públicas e privadas. Algumas decisões dolorosas, mas necessárias em vista das políticas, foram tomadas ao longo do percurso histórico dos diversos programas. Eu, por exemplo, tive excelentes professores no meu mestrado que não tinham doutorado, tinham apenas mestrado. E esses professores, na década de 90, foram obrigados a se afastar do programa. Só poderiam continuar nos programas que eram doutores, mas eles eram pessoas extremamente competentes, né? Então, essa foi uma decisão muito dolorosa. Na minha universidade, muitas pessoas se aposentaram, ficaram entristecidas e com razão, já estavam assim, em final de carreira, não queriam mais, achavam que não valia a pena mais fazer doutorado, e nem havia um doutorado na área de estudos linguísticos, na UFMG. Eu vim fazer aqui no Rio de Janeiro, e muitos deles se aposentaram muito entristecidos. Atualmente, né, o que a gente vê às vezes, pessoas com uma reflexão muito qualificada, cuja participação em cursos contribui muito para ajudar os nossos alunos a refletir criticamente sobre determinadas teorias, também terem que se afastar por não terem as publicações demandadas. Bom, os resultados das avaliações e as recomendações apresentadas no documento da área, eles geram, então, impacto nas políticas dos programas, e os colegiados, então, tentam melhorar o desempenho do curso para alcançar uma melhor avaliação, para manter, né, a avaliação do semestre anterior. Todo mundo quer ter nota 7, mas alguns programas querem pelo menos manter seu 6 ou manter seu 5, porque ainda não tem
a condição e percebe que ele não tem condição para conseguir a nota 7. Então, essa garantia de qualidade dos programas e a busca de excelência é fruto de uma avaliação interna constante, né, dos programas e de políticas de credenciamento e de recredenciamento de professores, né? De tempos em tempos, a pós-graduação recredencia os professores. Eu lamento muito que isso não aconteça na graduação, né? Eu acho lamentável que na graduação qualquer um serve, né? Bom, as políticas de credenciamento e recredenciamento, então, tem como parâmetro os documentos de área da CAPES, sendo o último disponível o de 2009. Deve sair um novo este ano. Já saiu? Mas este ano já teve a... Mas saiu quando? Segunda-feira. Tá? Eu tenho olhado diariamente, com certa frequência. Então, Thelma, você vai me ajudar daqui para frente. Se alguma coisa vier mudar, você me ajuda. Porque tem uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que ia mudar no próximo, e aí você confirma para mim se mudou, então. Bom, o documento, então, reitera a necessidade do corpo docente ser formado de pesquisadores, doutores, e que realmente desenvolvam projetos de pesquisa, né? Um problema que havia antigamente é que, como bastava ser doutor, os programas tinham várias linhas de pesquisa, vários projetos, mas as linhas às vezes não funcionavam, os projetos não tinham resultado. Hoje não basta com o nome lá do projeto eterno, né? Tem que ter resultado desses projetos. E que essas pessoas orientem e deem aulas nos programas, também na graduação, e que tenham uma produção científica regular. Segundo o documento, aí tem uma citação do documento, Thelma, me diga se é isso. A distribuição de atividades entre os docentes deve ser equilibrada. O equilíbrio significa que todos os docentes permanentes devem orientar, ministrar disciplinas e ter produção intelectual em proporção adequada. Ou seja, não se concebe que uma pessoa oriente sempre um ou dois orientantes e o resto do grupo oriente 7, 8. Né? Tem que ser equilibrado. Recomenda também que não passe, né, de 10 orientantes por orientador. Essa é uma orientação da CAPES. Agora é 8? Era 10. O documento de 2009 era 10, eu conferi. Passou para 8? Então baixou, né? É o que o meu programa estabelece. Porque falava assim 8, mas o documento de 2009 estava escrito 10. Sempre falavam 8, mas o documento estava escrito 10. A visibilidade do programa é avaliada por meio de indicadores externos, tais como, também retirados lá, eu fiz uma síntese, membros de comissões científicas, de eventos ou de expressão na área, de conselhos ou comissões editoriais, de comissões de agência de fomento, consultorias para agências de publicações científicas, bolsas de produtividade, CNPq ou fundações estaduais. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. Há colegas que, eu acho que por não prestar atenção ou inadvertidamente, colocam no seu lado os pareceres que fazem para a CAPES e para o CNPq. Não podemos fazer isso. A gente pode colocar que a gente é parecerista do CNPq da CAPES. Quem é bolsista, automaticamente é parecerista, porque os pareceres são anônimos. Então você não pode colocar lá no seu lado. Dei parecer, processo tal. Isso é muito comum encontrar no lado. Bom, a produção é dividida em indicadores 1 e 2, continua? Indicadores 1 e 2. Né? Então, no indicador 1, nós temos livro, organização de livro ou número temático de periódico, capítulos de livro, artigo em periódico nacional ou estrangeiro, com arbitragem de pares, trabalho completo em anais, publicado no exterior, publicado, né? Não, trabalho publicado, tá certo. Publicado no exterior, com arbitragem de pares, tradução de livro,
desde que vinculada às linhas e aos projetos de pesquisa do programa ou a domínio conexo. Né? Isso é um outro problema. Por exemplo, esse artigo que vai sair no livro agora não está em nenhuma das minhas linhas de pesquisa. Né? Então, nós fazemos outras coisas que não necessariamente aquilo da minha linha de pesquisa. No indicador 2, trabalho completo publicado em análise, agora aqui já não sem arbitragem, né? Apresentação de trabalhos em congresso ou evento similar, conferência ou palestra, tradução de artigo, artigo ou resenha em jornal ou revista, prefácio ou outra apresentação de publicação, verbetes descritivos que não se configurem como ensaios, neste caso será a publicação de cada um do ensaio. Produção artística, organização de evento, editoria. Também um parênteses aqui. As revistas que estão no Cielo têm uma indicação de que façam... E mudaram um pouquinho o que está no indicador 1 e 2, que você pediu para implementar. E como eu participei do processo de elaboração do documento, eles colocaram editoria de periódico no indicador 1. Mas está lá. A editoria está lá. Ah, não. Está de número especial. E editoria também entrou no indicador 1. Resenha publicada em periódico da área está no indicador 1. E livro didático também entrou no indicador 1. Era livro didático que eu ia mencionar que não estava no documento de 2009, mas eu tinha notícia que iria entrar, desde a reunião da ANPOL, iria entrar no indicador. Porque eles querem que a gente atue na educação, tem que valorizar mesmo o trabalho que se faz na educação. Bom, então, vocês depois procurem na CAPES, né? Que mudou tem uma semana, eu não tinha isso. Então, a área considera como publicações relevantes no indicador 1. Não, isso eu já falei. Não? Livros autorais completos, capítulos de livros bem qualificados, artigos em periódicos A1, A2, B1 e B2, traduções de livros. E para avaliação desse item, será considerado o índice médio trienal de publicações por docente, tendo em conta o conjunto da produção de letras e linguística no período e de forma comparativa entre os programas. Aqui também tem um outro problema de política, que quando a CAPES fala que para ser indicador 1 tem que ser revista A1, A2, B1 e B2, ninguém quer publicar na C. Né? E aí a CAPES tem uma política de dar dinheiro para determinadas revistas para elas mudar de patamar. Para mudar de patamar nunca você não tem quem publique lá. Então essa é uma política muito perversa, porque as que estão nos indicadores melhores vão sempre melhorando mais, porque mais pessoas mandam melhores artigos para lá. Então essa é uma política que também precisava de ser repensada. Bom, eu ressalto então a importância da distribuição das publicações qualificadas entre os docentes de um programa, não se admitindo docentes em produção científica no triênio e ainda das publicações serem realizadas em periódicos externos à instituição. Esse é um conselho que eu dou para alguns colegas. Há revistas muito interessantes, boas, em determinadas universidades, mas os colegas daquela universidade só publicam naquela revista. Distribuam seus artigos por outras revistas, porque se você publica só na sua casa, o programa não vai ter a mesma visibilidade. Bom, esse item agora então está vencido, né, da produção de livro didático. Virou indicador 1, Paulo? Virou indicador 1, só que vai contar a partir do próximo triênio. Do próximo triênio, porque livro didático, o nosso programa nos aconselhava, inclusive, a colocar livro didático com produção técnica. Eu sempre disse ao programa, pode até não entrar no relatório, mas livro para mim é livro. Eu vou colocar no meu lápis como livro, eu não faço lápis só para CAPES. Como é que eu vou esconder um livro lá em produção técnica? Né? Bom, então tendo essas orientações, os programas de pós-graduação se articulam para melhorar o desempenho e, consequentemente, melhorar a avaliação ou mesmo não sofrer rebaixamento
nesse ranking, cujo índice mais alto é a nota 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os programas nota 7, todos os programas nota 6 e olhei quais são os critérios de credenciamento e recredenciamento de professores. Então, nota 7 é apenas Linguística da Unicamp e Linguística da USP. E nota 6 são os programas de Estudos Linguísticos Literários em Inglês da USP, Estudos Linguísticos da UFMG, Linguística Aplicada da Unicamp, Linguística e Língua Portuguesa da Unesp Araraquara e Linguística da UFS. E no texto vocês vão encontrar os critérios, todos eles. Só não tem critério explícito a Unicamp, mas isso não quer dizer que ela não tenha critérios de avaliação. Existe uma comissão que avalia periodicamente seus professores, tanto no programa Nota 7 como no programa de Linguística Aplicada. Eles fazem uma avaliação periódica e também seguem as orientações do documento da CAPES. Então, em síntese, o que a gente, ao comparar esses, deixa eu ver quantos documentos que eram, 1, 2, 3, 4, 5, 7 documentos, desses 7 programas, 2 nota 7, 5 nota 5, nota 6, geralmente, a cada 3 anos, os programas fazem o recredenciamento de seus docentes, com exceção dos cursos da USP, que optaram pelo período de 5 anos. Todos os programas, e isso está de acordo com os critérios da CAPES, exigem pelo menos um projeto de pesquisa e uma publicação anual, com exceção da UFS, que Viviane vai ser isso mesmo ainda, que exige 5 publicações por triênio. E do meu programa, que exige 4 publicações por triênio. Bom, a busca por aumento de publicações é, então, um denominador comum de todos os programas, Essa é uma política de todos os programas, não apenas os programas 6 e 7. Eu fiz esse recorte, mas os outros programas também estão em busca do aumento de publicações. E alguns docentes que não conseguem publicar com regularidade acabam sendo descredenciados. Havia alguns subterfúgios antigamente, que colocavam essas pessoas como colaboradores, aí a CAPES foi descobrindo os artifícios que os programas vão usando na hora de fazer esse relatório e vai cercando. Então, eu não sei como está agora, mas no meu programa, eu acho que na maioria dos programas, as pessoas são convidadas a se retirar até voltarem a ter uma regularidade na publicação, quando elas podem pedir novo credenciamento. Bom, o fato é que todos os programas querem ser reconhecidos e por isso a pressão nos docentes é muito grande. E isso às vezes gera algumas políticas que, no meu entender, não são éticas, Alguns colegiados, não vou nomear, de nossa área, têm como política a exigência de que os recém-egressos publiquem síntese de seus trabalhos em coautoria com seus orientadores, como estratégia para alavancar a produção do seu corpo docente. Acontece que esses trabalhos não são, na realidade, uma coautoria, mas é uma síntese das publicações. E aqui também eu faço um alerta aos orientadores. Mesmo quando o orientador não assina, é muito comum que os textos cheguem na RPLA, por exemplo, a síntese do mestrando, nós aceitamos mestres, ou de mestres ou doutores, o que não tem nada demais, eu acho que tem mais que fazer. Tem que fazer a síntese e mandar mesmo para o periódico, mas sem sequer mencionar que aquilo é síntese do trabalho. Sabe como é que eu descubro? Quando vem o nome do aluno em primeiro lugar e uma pessoa importante no segundo. Aí eu vou lá e descubro que aquele trabalho é uma síntese de tese. Mas outros podem ter passado, porque eu não conheço o Brasil inteiro. E não vou ao lado de cada autor que chega na revista. Então, isso, segundo os critérios éticos, se denomina autoplágio. E eu tenho certeza que a pessoa não teve essa intenção. Ela fez uma síntese sua tese ou da sua dissertação e não
e não mencionou o próprio trabalho. Então, tem que começar com uma coisa tipo assim, este trabalho é uma síntese da minha tese de doutorado. Não há nenhum demérito nisso, muito antes pelo contrário. A pesquisa tem que circular mesmo no país, né? Agora, na nossa área, a coautoria deveria ser quando realmente a pesquisa foi feita em conjunto, né? Há alguns colegas que trabalham dessa forma. Eu cito, por exemplo, a professora Desirê. Ela tem um laboratório onde todos trabalham realmente colaborativamente. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos trabalhos, sim, acontece. Nós somos um supervisor, um orientador que indica caminhos, indica leituras. Às vezes a gente até funciona como revisor de texto. E, nesse sentido, existe uma legislação de direitos autorais que diz que quem supervisiona, edita, não é coautor, né? Mas isso tudo, eu acho que acontece pela pressão das políticas. Então, acho também que falsas coautorias são indiretamente incentivadas pelos próprios periódicos brasileiros. Eu coloquei em letra vermelha, vou explicar por quê. Então, especificamente aqueles que não aceitam trabalhos assinados apenas por um mestre, né? Por que eu coloquei brasileiro? Porque Demerval tem insistido muito nessa coautoria com doutorandos, e é um conselho, os periódicos tomam como regra e põe lá na sua política que não aceita trabalho de doutorando, né? Nem mestre, nem pensar, mas não aceita de doutorando sem seja coautoria. E aí eu fui olhar os periódicos A1 internacionais, que foram classificados como A1. Não tem um sequer que tenha essa exigência, ou que exija titulação para publicar. O que manda é a qualidade do artigo. Então, acho que essa política editorial também está induzindo as falsas coautorias. Eu já recebi alguns convites para assinar artigos que eu não escrevi. E essas pessoas acharam que assinasse. Eu não assino aquilo que eu não participei realmente. Bom, então, repetindo aqui, né, que provavelmente esses periódicos vetam os autores com titulação de mestrado em suas políticas editoriais em consequência de uma interpretação extremada da recomendação dos critérios de classificação dos periódicos em nossa área, que dizem que, estou terminando, que os artigos devem ser preferencialmente escritos por doutores do Brasil e do exterior. Tá? Agora, quem tem um periódico no Cielo, o Cielo não tem essa exigência. Então é outra coisa que a política do Cielo não bate, às vezes, com recomendações da CAPES. Então essa política de casta, induzida pelo Comitê da área de CAPES, também vai de encontro ao objetivo do mestrado, que é o de formar pesquisador e professor pesquisador, pois impede que o egresso divulgue os resultados do seu trabalho, independentemente de seu orientador, o incentiva a não desenvolver pesquisa autônoma, pois terá pouco espaço para publicar. Mas as revistas de linguística aplicada, a TBLA, a Brasileira de Linguística Aplicada e a Delta não tem essa imposição. É bom a gente lembrar disso. Bom, então nós formamos inúmeros mestres por ano, muitos deles vão para instituições particulares, e nessas instituições particulares, mesmo que eles não estejam em programas de pós-graduação, eles também vão ser pressionados para publicar em função da avaliação que o INEP faz regularmente dos cursos de graduação. Então, eu quero citar, já terminando, uma fala do editor da revista Call, a Computer Assisted Language Learning, em 2012, acho que no número 2, esqueci de colocar aí, mas número 2, certamente, em que ele faz um editorial sobre a questão da ética da pesquisa, e ele fala: precisamos publicar, porque precisamos contribuir com o conhecimento, com a nossa área, com a educação e com a sociedade em geral. Precisamos publicar, porque precisamos
divulgar os resultados de nossas pesquisas, e não porque alguns administradores dizem que precisamos publicar. Ele termina o seu editorial dizendo que ele vai lutar contra a má conduta, como o plágio, o furto de dados, e estimular a pesquisa genuína. E conclama os avaliadores dos artigos a serem críticos na nova meritocracia acadêmica e seus sintomas antiéticos, dentre eles a falsa coautoria. Então não é um problema só brasileiro. E eu deixo aqui meu último slide, não vou ter tempo de falar sobre isso, mas acho que nós também precisamos refletir, é o penúltimo, mais sobre nossas políticas de forma a evitar que elas induzam a má conduta e as práticas antiéticas. E além disso, nós precisamos também de repensar os eventos, né? Eu acho que a apresentação de trabalho virou uma experiência muito solitária, porque as pessoas vêm aos eventos apenas para ouvir. As pessoas, não vou ser injusto, algumas pessoas vêm aos eventos só para ouvir a própria voz, já chegam com sua mala, apresentam seu trabalho e voltam para trás. Às vezes vão a eventos internacionais bancados pelo governo brasileiro e vão fazer turismo, da posta no Facebook as fotos do turismo. Eu acho então, que nós também precisamos pensar em novas formas de evento e novas políticas para o apoio a evento. Mas esse seria caso para outro tema, mas eu não resisti, porque eu estou chegando no CIGET, onde houve trabalhos maravilhosos e a pessoa apresentava o público dentro do simpósio, que é um local para você ter trabalho, variava a cada dia. Um dia o simpósio que eu estava assistindo acabou mais cedo, eu fui ao outro, só havia 4 pessoas, todos os 4 eram apresentadores. Então acho que a gente tem que repensar, porque é muito dinheiro para poder fazer um evento. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite feito pela comissão organizadora do 10º CBLA. Então, eu vou falar um pouco da perspectiva do programa de linguística aplicada ao qual estou filiada, que é o programa de pós-graduação em linguística aplicada da Unicamp, atualmente coordenado pela Viviane Veras. Quando o convite chegou a mim para participar dessa mesa redonda, eu estranhei bastante e perguntei aos organizadores, mas por que eu e não Viviane, que é a pessoa atualmente responsável pelo programa? E aí a justificativa das pessoas que fizeram o convite, que isso tinha a ver com o fato de que o nosso programa havia passado no triênio 2007-2009 para a nota 6, programa de excelência. No triênio anterior, ele havia sido considerado um programa muito bom. Então, a questão era que eu falasse sobre a tal da nota 6. Então, vamos falar sobre a tal da nota 6. E, na verdade, eu vou ter que levar vocês, então, para uma viagem de volta àquele triênio lá atrás, de 2007, 2009. Eu confesso que quando eu comecei a preparar essa fala, eu fiquei bastante ansiosa, porque eu falei, meu Deus do céu, falar dessa tal nota 6, eu posso facilmente escorregar para o autoelogio, autopropaganda, e nada, ao meu ver, nada é mais deselegante do que o autoelogio. Então eu falei, o que é que eu posso fazer para que essa fala não tenha esse tom que não me interessava? Eu vou focalizar então nos problemas do nosso programa e nas estratégias que nós desenvolvemos naquele período e que talvez ajudem a explicar a passagem da nota. Bom, eu preciso primeiro inserir vocês, ou localizar vocês, localizar esse nosso programa no interior dos 3 programas de pós-graduação do nosso instituto. O Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp tem 3 programas de pós, um programa de linguística, tradicionalmente considerado um programa muito forte, recebendo nota 7, da CAPES já há muitos triênios, teoria literária, idem,
e linguística aplicada, o patinho feio do IEL. Claro, né? Nós éramos apenas muito bons, enquanto os demais programas foram qualificados no triênio 2003-2005 de excelente, de ambos de excelente, programas de excelência. Bom, e aí, para nossa surpresa, chegou o triênio 2004-2006 e veio o resultado. Linguística 6, teoria literária 5, linguística aplicada, ufa, permaneceu 5. Os outros 2 haviam decaído. E foi um choque geral. Como assim? Nós não somos tão bons mais, né? Claro que isso causa um tremendo desconforto. Estou falando muito rápido, perdão, também esqueci das tradutoras. Vou falar um pouquinho mais devagar. Isso gera no interior do nosso instituto uma intensa mobilização interna para pensar por que isso havia ocorrido, porque 2 de nossos programas tinham decaído, e para prever então estratégias para que isso não tornasse a acontecer. Bom, o programa de linguística e o programa de estudos literários entraram imediatamente com recurso. O de linguística mostrou por A mais B que a CAPES tinha cometido um erro, e havia mesmo. Os índices eram até melhores do que, a maioria melhores do que da USP, ou pelo menos equivalentes. A CAPES então reconhece o erro, linguística volta para nota 7, mas teoria literária permaneceu 6. E aí começamos então um processo geral. Perdão, isso aqui já é 2007, não, vamos voltar um pouquinho. Essa intensa mobilização aqui gerou a necessidade de fazermos um diagnóstico que surtiu resultado, tanto que no triênio seguinte todos os 3 programas ou mantiveram a nota 7, como a linguística, ou passaram para a nota 6, inclusive a linguística aplicada. Esse diagnóstico conjunto dos 3 departamentos revelou, entre outras coisas, que nós estávamos dando pouca importância ao Coleta CAPES. Quando a teoria literária recebeu os seus 6, eu me lembro bem de uma reunião que tivemos na pós-graduação, logo em 2007, na primeira reunião conjunta. Um dos professores falou: mas nós somos prêmio Jabuti. Como assim? Só que o prêmio Jabuti não estava entrando no Coleta, né? Porque havia um certo descaso e uma certa arrogância, de certa maneira mesmo. Nós usávamos o Coleta CAPES para fazer críticas a CAPES. Quando fomos reler os nossos projetos, o peso naquela avaliação do sistema, tinha assim páginas, né? Nós queríamos fazer política dentro do Coleta. E aí a gente viu que era um grande erro. O fórum para fazer política era outro. Era nas nossas representações, como a Vera disse, dentro da CAPES, mas não durante o preenchimento do Coleta. Não tinha um equívoco ali de onde é que a representação, a nossa atividade política tinha que ser exercida. E havia esse certo descaso mesmo, as notas eram tidas como garantidas. Tivemos que fazer um meia-culpa muito doloroso, mas necessário, de que sim, nós precisaríamos passar por avaliação. Concordo quando a Vera disse que a avaliação é uma coisa muito positiva. Os programas têm que ser avaliados por entidades externas a eles, né? Então nós fazíamos aquela resistência, havia uma certa resistência muda à avaliação da CAPES. Muito parecido com o que os alunos fazem do ENAD, né? Nós somos contra o ENAD, então a gente não faz. Nós éramos contra a avaliação da CAPES também, então a gente não dava bola para ela. Até começarem a diminuir os números de bolsa e a gente, não é uma boa estratégia. Bom, e aí nesse diagnóstico é importante dizer que nós fizemos durante 6 meses reuniões conjuntas sob a supervisão da Silvana Soihainen, que coordenava
era a coordenadora geral desses 3 programas. E vimos que o nosso maior problema tinha a ver com o credenciamento, ou preenchimento, perdão, do Coleta CAPES. Nós tínhamos falhas ali. E aí, 2 medidas foram tomadas e se constituíram, então, em políticas, não só do nosso instituto, mas também algumas da própria universidade, e eu vou descrever 2 delas. Uma tem a ver com o tal de CIPEX, os que são da Unicamp aqui conhecem bem, e a instalação, a criação de um setor de dados acadêmicos. Bom, o que é o CIPEX? O CIPEX é um aplicativo de geração ou coleta de dados de produção docente e discente, que já existe na Unicamp desde 2008, e ele tem uma qualidade que ele é muito amigável no que se refere ao Coleta CAPES, né? Diferentemente do LATS, os dados que estão no CIPEX, eles migram para o Coleta de forma muito tranquila. O CIPEX é utilizado para fornecer dados para avaliação trienal dos nossos docentes. Então ele é levado a sério pelos professores, porque quando chega a época do relatório trienal, aparece no CIPEX, não no LATS, que ele será avaliado. Então aí, só que o nosso CIPEX precisava ser aperfeiçoado. Então logo no início de 2007, nós entramos em contato com a Pró-Reitoria de Graduação, e pedindo que esse CIPEX fosse aprimorado, que o seu preenchimento fosse facilitado. O preenchimento é muito difícil. E nós tivemos então o apoio da Pró-Reitoria, que nos enviou técnicos, e cursos foram oferecidos aos nossos professores e ao nosso corpo docente de preenchimento do CIPEX, né? Aqui tem uma falha, eu acho incompreensível, que o CNPq e o CAPES não conversem. Por que essa dificuldade de migrar dados do LATS para o Coleta? Ele migra alguma coisa, mas ele não migra, ele migra produção intelectual, mas ele não migra participação em bancas, por exemplo. Então, os coordenadores têm que ficar lá, inserindo manualmente, né? E migra, mas migra com muita dificuldade, coisa sai fora do lugar. Eu acho que essa é uma questão que teria que ser resolvida, é uma questão tecnológica, talvez simples. Se a Unicamp resolveu com o CIPEX, não haveria por que CAPES e CNPq conversando fizessem esses sistemas amigáveis. Bom, então o CIPEX, ele se constituiu, né? Ele já era, mas ele foi aprimorado e se constituiu então numa possibilidade mais eficaz de migração dos dados de produção intelectual e outras produções do corpo docente e discente do programa diretamente para o Coleta. Mas nós tínhamos um problema. O CIPEX é difícil de ser preenchido, os professores resistem, os alunos também, de alguma maneira. O LATS também, da maioria das pessoas, nem sempre está atualizado. E nós achávamos que os professores estão mesmo sobrecarregados, já há muita exigência com relação à docência, à produção bibliográfica, e instituímos então, no primeiro semestre de 2007, o nosso setor de dados acadêmicos. Inicialmente ele funcionou com um funcionário e 2 estagiárias, alunas de graduação, que ficam nesse setor o ano inteiro, preenchendo LATS e CIPEX dos docentes. Alguns docentes fazem isso por conta própria, preferem. Mas a maioria não. Você vai a um evento, eu pessoalmente faço a cada 2 meses. Depois de 2, 3 meses eu pego a minha produção, vou lá no setor, entrego para as meninas e elas se inserem no LATS ou no CIPEX para mim. Claro que isso é um conforto, né, imenso, e garantiu que nós tivéssemos esses dados atualizados para migrar para o Coleta no final do triênio. O sistema não é perfeito, nós ainda precisamos de uma maior institucionalização desse setor, porque atualmente só temos
estagiários, e as meninas aprendem, ficam 2 anos, depois saem, aí entram novos estagiários, tem que aprender de novo. Ele ainda precisa ser aprimorado. Mas eu tenho cá comigo que, aliás, eu nem consigo imaginar como era o trabalho dos coordenadores que me antecederam sem o serviço desse setor. Né? Porque mesmo com esse setor, na época do coleta, todos sabemos, é aquele mês tenebroso, né, que a gente trabalha muito, eu ainda tinha assim, que ir a Lattes coletar dados, mas era, claro, muito menor escala. Antes desse setor ter sido instituído, eu nem sei como é que eles faziam para inserir aqueles dados todos no coleta. Claro que muita coisa ficava de fora. Bom, essas duas ações, né, a primeiramente do CIPEX e a instalação do setor de dados acadêmicos, se constituíram então numa política do Instituto, que, a meu ver, teve um peso bastante grande e auxiliou muito na subida das notas. E foram para os 3 programas, isso é muito importante. Eu acho que um programa sozinho de pós-graduação não faz verão. Eu não acho, honestamente, se nós tivéssemos só nós teríamos tido a força política para conseguir que a direção do Instituto e a Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp começassem a atuar e criassem condições mais favoráveis. Então isso é fundamental, quer dizer, o programa tem que ter o apoio institucional, senão fica um ato heróico de um coordenador tentando fazer a coisa sozinho, eu acho difícil. Bom, agora essas foram as medidas que talvez ajudem a explicar a subida da nota, mas medidas institucionais, né? Agora eu vou olhar um pouquinho no interior do próprio programa, do que aconteceu na linguística aplicada. Bom, a linguística aplicada, ela comparativamente um programa bem menor do que os demais. Uma ressalva, no início desse triênio, nós pegamos os documentos de área e aquilo virou uma bíblia para a gente. Nós fizemos várias reuniões chamando a atenção do corpo docente, do corpo discente, para questões que estavam explicitadas no documento de área, mas que provavelmente só eram de conhecimento do coordenador de pós-graduação no triênio anterior. Não havia, de fato, muito compromisso em enfatizar pontos, e é claro, é natural que seja, porque os coordenadores são que vão às reuniões da Ampol, vão a Brasília, eles estão muito por dentro, mas é preciso garantir que o corpo docente como um todo também conheça o documento de área bem. Né? É fundamental isso. Se ele não conhece, dificilmente você conseguirá engajá-lo num projeto, numa estratégia que seja necessário para a melhoria da avaliação. Bom, como eu estava dizendo, nós fizemos então esse diagnóstico, pondo por base o documento de área, e o primeiro passo foi fazer um levantamento minucioso dos problemas apontados na ficha de avaliação do programa no triênio anterior, que era 2004-2006. Nós fomos ficha por ficha e fomos levantando quais eram os nossos problemas. Vamos dar uma olhadinha. O corpo docente, como eu disse, ele era muito pequeno. 2007, 16 docentes, 2008, 14, 2009, nós terminamos o triênio com 13 docentes. Mas, o que talvez um pouco perigoso na época, porque o mínimo era 12, acho que ainda são 12, não é? Mas nós tínhamos clareza de que a CAPES, ela nos avaliava não em termos de números absolutos, mas em termos percentuais. Né? Então não fazia diferença, porque não é o número de produção, é a percentagem de produção, considerando o número total de docentes. Né? Então, quando nós entendemos isso, nós relaxamos bastante, porque no começo da minha fala, eu falei que nós tínhamos a linguística como parâmetro, que é um programa com quase o dobro de docentes, com uma produção assustadora, né? Eles produzem muito, e tem muitos docentes.
E nós olhávamos para essa grande produção da linguística e ficávamos um pouco assoberbados com aquilo. Quando nós entendemos que no documento de área se dizia isso, não é o conjunto, o número total de produção, mas é a percentagem em relação ao número de docentes, nós nos sentimos muito mais confiantes, falamos, bom, então estamos no TAP. Nós tínhamos também a nosso favor que o nosso corpo discente, o nosso programa é muito procurado, nós tivemos no triênio 385 candidatos, o que nos permite fazer então uma seleção, não que a gente não erramos muito, mas nos permite fazer uma seleção dos melhores, assim, com um pouco mais de conforto, né? Então esse era o corpo, essa era a situação no início de 2007. Dentre os problemas levantados, as estratégias que desenvolvemos para resolvê-los, a gente pode dividir esses problemas mais ou menos em 3 campos. Tinham problemas que tinham a ver com a estrutura do programa, outros com a produção intelectual e outros com o preenchimento do coleta. Eu vou focalizar o primeiro deles, que é a estrutura do programa. Nós consideramos os indicadores previstos, né, pela CAPES. A proposta de programa não recebia nenhuma nota, o corpo docente peso 20, corpo discente 10 dissertações, peso 35, produção intelectual peso 35 e inserção social peso 10. A inserção social nós não tínhamos nenhum problema, nunca houve crítica, e a maioria dos programas de linguística aplicada eu acho que tem poucos problemas com relação a isso, porque trabalhamos com formação de professores muitas vezes, e isso dá uma relevância social. Acho que os programas de linguística, por exemplo, têm muito mais problemas com esse quesito do que nós temos. Isso é meio tranquilo. Vamos ver os outros 4, começando com os 2 primeiros, a proposta de programa e o corpo docente. O corpo docente era considerado um corpo docente bem qualificado, com todos os indicadores desejados, né? Pós-doc, bolsa produtividade, titulação, etc. Nós tínhamos um probleminha ali, potencial, que era a questão da maturidade e da renovação do corpo docente. Nós tínhamos um corpo docente com muita maturidade e poucos recém-doutores, né? Então, o que nós fizemos no final do triênio, nós já contratamos um recém-doutor e sinalizamos que sabíamos desse problema e que isso seria então atacado. Porque é importante, eu acho, a CAPES ela tem um bom senso também, né? Ela não espera que uma coisa se resolva de um dia para outro no programa. Né? Se você sinaliza de que medidas estão sendo tomadas, né, ela parece que compreende isso. No nosso caso, por exemplo, nós não tínhamos como mudar um corpo docente de um dia para o outro, incluir muitos recém-doutores. Hoje um triênio depois, né, 2, quase, início do terceiro, nós temos assim, já há maior equilíbrio, nós temos 4 contratações, e as últimas 4 contratações são de recém-doutores ou doutores com doutorado menos de 10 anos, mas isso também já nos coloca um problema na frente. E é importante isso, porque a questão estratégica, você não pode perdê-la de vista. Nunca. Porque o que acontece se nós continuarmos com essa política de contratação apenas de recém-doutores ou doutores com menos de 10 anos? Nós estamos com um bando de pessoas aí na porta da aposentadoria. Se isso continua daqui a 3 anos, 4 anos, o programa terá só jovens. Ele terá perdido o quesito de maturidade. Tá? Então nós vamos ter que fazer um jogo aí. E é interessante que você tenha num corpo docente jovens, mas você tenha pessoas experientes e com coisas a dizer, né? Que tenham mais tempo de estrada. Então esse equilíbrio não é um problema atualmente, mas ele pode se configurar como um problema mais à frente. Há também o problema da endogenia. Nós não tínhamos o problema de endogenia, porque na época, graças a Deus, quando nós nos titulamos, não tinha doutorado em linguística aplicada. Só tinha doutorado na linguística. Então eu mesma, por exemplo, tinha feito na linguística com um tema
com interesse em linguística aplicada, mas contava como externo. Eu não era considerada uma pessoa do programa, né? Agora nós vamos ter que ter mais cuidado. O que também é um problema para algumas universidades, porque é cruel a política. Não sei como resolver aí, nossos representantes têm que estar pensando nisso. E você recebe candidatos para os seus concursos e, de repente, o melhor candidato, os 2 melhores candidatos são formados na sua instituição. O que você faz? Você pega o terceiro? Né? É muito complicado isso. Então nós temos que pensar isso na CAPES de forma que a gente não seja obrigado a contratar docentes menos qualificados para atender à exigência de não endogamia. Bom, vamos então passar para a proposta de programa. Aí nós tínhamos um problema sério. Em 2005, nós tínhamos 27 docentes permanentes, 5 áreas de 8 linhas de pesquisa, e já estava aparecendo nas fichas de avaliação: o programa não está satisfazendo bem a distribuição ali entre número de pesquisadores e número de linhas e áreas de pesquisa. Estava complicado, já aparecia lá. Vocês imaginam em 2007 que nós começamos com 16 docentes e o mesmo número de linhas de pesquisa. Não tinha como atender aquela necessidade, aquela exigência de não ter apenas um docente em cada linha. Era quase que impossível. Principalmente porque essas linhas de pesquisa tinham sido pensadas anos atrás. E elas denotavam, elas traduziam, algumas delas, interesses muito específicos de um pesquisador lá atrás. Não era uma linha de pesquisa do programa. Era um interesse de pesquisa de um que virou linha. Então nós tínhamos que atuar aí, né? Esse era o nosso grande tendão de Aquiles. Nós começamos então a atuar, fizemos inúmeras reuniões e terminamos o triênio com uma proposta aprovada na congregação do Instituto, no departamento e na congregação, de 2 áreas de pesquisa e 5 linhas de... Aliás, 2 áreas e 5 linhas de pesquisa. Muito mais coerente com o tamanho diminuto do departamento, né? Aí tínhamos também mais linhas de pesquisas que de fato representavam um conjunto de pesquisadores e não apenas um docente. Só que isso não foi implementado, viu, gente? Isso foi implementado só depois. Tá? Vou passar bem rapidinho. Outro problema, tempo de integralização. A CAPES tinha uma proposta, 30 meses de mestrado, doutorado 54 meses. A Unicamp tinha outra no seu regimento geral, 36 meses e 60 meses. Claro que aí o nosso doutorando não, o mestrando ele podia ficar mais um pouquinho, porque a Unicamp dava 6 meses de lambuja. Tivemos que atuar aí decisivamente, intervir na pró-reitoria e muda lá em cima, nós mudamos o nosso regimento e fizemos então, além disso, quer dizer, houve uma equiparação. Nós tínhamos 2 qualificações fora de área, os doutorandos gastavam muito tempo com isso. Reduzimos as qualificações para apenas uma. Essa lei, essa coisa de 2, era antigamente quando não tinha pressão de tempo. Transparência, outro problema apontado. As nossas disciplinas de pós estavam sem programa e sem bibliografia atualizada no nosso site. Facílimo resolver, né? Foi só ficarmos mais atentos a isso. Os egressos também não apareciam no site, coisa simples de resolver também. Então, talvez o que eu esteja querendo dizer é que se o programa, no seu processo de autoavaliação, faz uma análise dos problemas apontados nas fichas, ele verá que muitas coisas são simples, não demandam grandes programas, né? Bastou colocar isso na página do IEL. Produção intelectual, que era um peso bem alto. Não vou repetir, mas vou ler aqui. Não existe pesquisador forte em programa fraco. O que a CAPES considera são os programas e não a produção expressiva de um ou outro docente. E também não existe programa forte com pesquisador fraco. Nós tínhamos ali no corpo docente, no nosso corpo docente, muitas pessoas com muito boa produção, alguns com uma produção razoável e um professor completamente fora da curva.
Ele foi então descredenciado, o que é um pesadelo para o coordenador de pós-graduação, vamos combinar, mas era uma medida que tinha que ser feita. Hoje, eu conversei com essa pessoa há 2 semanas atrás, ela estava me dizendo, olha, foi um alívio, eu fiquei tão aliviada, porque eu tinha pressão, eu tinha vergonha, constrangimento, eu não tinha o perfil. Agora eu estou só na graduação, eu adoro a graduação, ela é uma professora muito requisitada, ficamos todos felizes, mas essa é uma medida que tem que ser tomada. E quanto aos que tinham uma produção média, nós fomos intervindo e conversando, né? Eu mesma, por exemplo, não tinha muita clareza, eu gastava muito tempo com políticas públicas, políticas de formulação de parâmetros curriculares para as escolas indígenas no MEC, descuidava um pouco da publicação, né? E aí, embora isso contasse muito no item de solidariedade, eu não podia descuidar disso aqui. Então, nós fomos conversando, em particular, com cada docente, e fomos vendo o que poderia ser feito para que a produção ficasse mais equilibrada. Nós não publicávamos resumos, nós não colocávamos resumos, tinha muita produção desperdiçada, o que era um problema, né? Porque para a nota 6, você tem, por exemplo, no indicador 2, 21 produtos relevantes por docente no triênio. E muita coisa a gente não punha, a gente achava bobagem, ficava meio constrangido por resumo, né? Olha, primeiro que se a gente gasta um bocado de tempo para fazer um bom resumo, né? Não é banal, não é em 2, 10 minutos. Segundo, que isso vem dar visibilidade ao programa. E vem de uma política, que eu não vou ter tempo agora para falar, lá das exatas, que valoriza muito isso. Mas enfim, começamos a pôr tudo, e aí não tivemos nenhum problema em satisfazer esses 21. Na verdade, sobrou muito, porque eram coisas que os docentes não punham, achavam irrelevante, ou, né? Bom, preenchimento do coleta, o nosso maior problema era com a produção discente. Mas eu acho, então, que a produção discente eu vou deixar para falar depois, para não incorrer sair do meu tempo aqui. Basta, talvez, contar que nós instituímos o relatório semestral, onde os docentes agora têm que dizer o que fizeram em termos de produção. Isso garante que nós tenhamos não só acesso aos dados para o preenchimento do coleta, mas o incentivo para que ele produza, né? Porque ele não é um adendo ao programa, ele é parte do programa. E ele tem que entender isso. Ele não está fazendo um favor ao programa se ele publica. É obrigação de um pós-graduando, principalmente os bolsistas, produzir, né? Acho que nós não tínhamos clareza que isso precisaria ser explicitado para os alunos. Bom, e aí, talvez, como síntese, nós começamos no preenchimento do último relatório do triênio, a nós mesmos, a fazer a síntese da nossa produção. Porque os avaliadores não vão ler cada um dos relatórios, eles leem provavelmente com mais ênfase o último. Então muita produção legal ficava perdida no meio dos relatórios dos 2 primeiros anos, então nós passamos a fazer as grandes sínteses da produção do triênio no último relatório, também não apenas indicando os dados no caso, 2009, mas incluímos a síntese de 2007, 2008 e 2009. Então, essa aí é um pouquinho da história da tal da nota 6. Agradeço muito a paciência de vocês por terem me ouvido. E o que eu vou falar também é sobre políticas, mas eu vou fazer considerações preliminares. Então, a gente poderia falar, por exemplo, já tomei nota aqui, algumas questões que a Vera e a Terezinha também já falaram, por exemplo, o tempo médio de titulação, que é uma questão que a gente tem que dar conta dentro dos programas, as nossas representações, o novo Plano Nacional de Pós-Doutorado, Doutorado Sanduíche, Ciências Sem Fronteiras, ou Inglês Sem Fronteiras, os projetos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, os editais de Ciências Humanas e Sociais, que são sempre muito poucos para a nossa área,
Mestrado profissional, nós temos agora um exemplo de um em língua portuguesa que é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As editoras universitárias de letras, Web Qualis e critérios de avaliação. As relações entre a graduação e pós-graduação, por exemplo, com os programas PIBIC e PIBID, apoio a eventos, convênios com instituições internacionais, etc, etc. Bom, então, o que eu vou falar é a partir do eu agora, atualmente, a partir de agosto, eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em inglês, estudos linguísticos e literários, e nós passamos também por uma grande reestruturação, tivemos o apoio da professora Suzana Funk, que foi a ex-coordenadora, e nós mudamos até, algumas pessoas podem estar vendo, até o nome, o título do programa, que antes era Programa de Pós-Graduação em Inglês e Literatura Correspondente. Né? Agora nós temos Programa de Pós-Graduação em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários. As nossas áreas de pesquisa, áreas de concentração também sofreram algumas mudanças. Bom, para começar, a gente pensando em linguística aplicada, eu gosto muito dessa citação da professora Celani, que ela diz: tendo em vista que a linguagem permeia todos os setores da nossa vida social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo contexto social e desempenha papel instrumental na construção dos contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da linguística aplicada no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, política e até econômica. Eu acho que aí a gente pode realmente ver a importância da nossa área para todo o nosso contexto educacional brasileiro. Outra citação também que é importante para a gente pensar em políticas também de pós-graduação, mas que devem ser ligadas a outras políticas linguísticas, não só da pós-graduação, é se a gente considerar o professor, docente, o pesquisador que também é docente. Então o professor Hilário Bon diz que falar sobre professor significa falar sobre suas identidades, sobre o intelectual, o educador, sobre conhecimento, sobre conhecimento, ensino, metodologia, tecnologias, currículo, política educacional e política pessoal. Significa falar de discurso, de linguagem e dos entrecruzamentos que ali se estabelecem. Novamente, eu acho que todas essas considerações são importantes para se pensar numa política de graduação e de pós-graduação. Bom, então o que a gente vê que há muitas confluências nos estudos em linguística aplicada, mas também há divergências em relação à pluralidade temática, perspectivas teóricas e tipo de pesquisas desenvolvidas por profissionais da área, o que acarreta numa diversidade que deve ser levada em conta quando se pensa em políticas de pós-graduação, certo? Bom, aí, historicamente, nós tivemos em Florianópolis, em 1996, quando o professor Hilário Bon era presidente da LAB, eu era secretária naquela época, o Encontro Nacional de Políticas de Ensino de Línguas Estrangeiras. Foi em 96 e em 2000, já o professor Wilson Leffa era presidente da LAB, e nós tivemos um segundo entry. E lá nós fizemos uma carta de Pelotas. Na verdade, está disponível na internet, é de fácil acesso, mas eu tomei alguns dos pontos que foram informados, nós discutimos isso nesse encontro em 2000. Todo cidadão brasileiro tem direito, na verdade, era sobre política de ensino de línguas estrangeiras. Né? Então, algumas das questões são: todo cidadão brasileiro tem direito de ser preparado para um mundo multicultural e plurilingüe por meio da aprendizagem de línguas estrangeiras. Há um anseio da sociedade contemporânea em adquirir o conhecimento linguístico necessário para interagir com o mundo intra e além fronteiras. A sociedade brasileira não deseja o monopólio de um idioma estrangeiro. A aprendizagem de línguas não visa apenas objetivos instrumentais, mas faz parte da formação integral do aluno. E o aluno tem direito a um ensino de línguas de qualidade.
Há vários outros pontos também, eu só selecionei esses, mas os outros também são tão importantes quanto. Né? E aí, os participantes do segundo EMPRE, então, propuseram que sejam elaborados planos de ação para garantir ao aluno o acesso ao estudo de línguas estrangeiras, proporcionado através de um ensino de qualidade. Que seja incentivado o estudo de mais de uma língua estrangeira. Que a língua estrangeira tenha o mesmo status das disciplinas do núcleo comum. Que o estudo da língua estrangeira seja gradualmente estendido às séries iniciais do ensino fundamental. Que as línguas estrangeiras a serem incluídas no currículo sejam definidas pela comunidade na qual se insere a escola. Que se criem e se mantenham centros de ensino público de línguas sem prejuízo da inserção já garantida das línguas estrangeiras nas grades curriculares das escolas. E que haja pluralidade de oferta de línguas nos processos de acesso ao ensino superior. Novamente, há outras proposições, mas essas são importantes, e eu acho que elas podem servir como uma consideração preliminar para se estabelecer, para se pensar em políticas de pós-graduação. Bom, outras considerações também. Você sabe que existe a Revista Brasileira de Pós-Graduação, ela está disponível online também, e o Lino Amaral, que é o diretor de avaliação da CAPES, nessa edição de dezembro de 2012, ele diz que a avaliação orientada e conduzida pela Diretoria de Avaliação CAPES, realizada com a participação da comunidade acadêmico-científica, por meio de consultores ad hoc, é atividade essencial para assegurar e manter a qualidade da pós-graduação stricto sensu no Brasil. A avaliação, ao longo das últimas décadas, consolidou-se como um instrumento fundamental para a indução e expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação. E aí ele continua. São vários os indicadores que entram em apreciação em ciclo avaliativo quando são analisados os quesitos. E aí, a professora Vera já falou um pouco sobre isso, e a Terezinha também. Proposta, programa, corpo docente, corpo discente, tese de dissertações, produção intelectual e inserção social, com desdobramento em vários itens. Eu que sublinhei, certo? Bom, e aí ele diz que, entre os quesitos, a produção intelectual e suas correlações com docentes e discentes é objeto de forte pontuação e, por via de consequência, de grande impacto na atribuição de nota a um programa. Aí a gente vê a afirmação clara e precisa do publish or perish. Né? Quer dizer, há uma produção intelectual muito grande ou o programa vai sofrer consequências se não seguir esses parâmetros. Né? Bom, outra questão também que eu acho que pode servir como uma consideração preliminar, além desses... se vocês entrarem, por exemplo, na Revista Brasileira de Pós-Graduação, né, há vários exemplos de diferentes áreas. Né? Inclusive, eu vou fazer uma citação também do professor José Luiz Fiorin, que também fala das ciências humanas e sociais. Então, é interessante, se a gente quer pensar como representantes da nossa área, é importante que a gente saiba quais são, o que está sendo realmente discutido, né, nessas instâncias da Revista Brasileira de Pós-Graduação, por exemplo. A avaliação tem sido discutida muito. Um pesquisador que tem lidado com a avaliação, que não é da área de linguística aplicada, mas tem trazido subsídios, são dois, o professor José Dias Sobrinho e o professor Dilma Ristoff. Então, eles têm, por exemplo, avaliação e compromisso público, eles têm também esse livro, Universidade Desconstruída, Ação Institucional e Resistência. Neles eles colocam a ideia de que a avaliação deve ser entendida como um mecanismo de compreensão e melhora de tudo que constitui uma instituição. Pessoas, ideias, ações, recursos materiais, sempre referindo à missão e à visão institucional. Então, se a gente for pensar novamente em políticas de pós-graduação, a gente tem que pensar nessas questões de avaliação. Então,
A Terezinha mencionou a questão do CPEX, né, que foi essa questão do programa de pós-graduação, lidar com essas questões para que a avaliação pela CAPES seja, digamos assim, considerada válida. É importante que a gente tenha esses mecanismos de discussão. E aí, então, ao se pensar numa avaliação, como dizem o Sobrinho e o Ristoff, é de pensar em pessoas, ideias, ações, recursos materiais, sempre referindo à missão e à visão institucional. E eles dizem também que a avaliação e para a universidade crítica, de forte espírito social, não é um instrumento de dominação e controle, mas mecanismo de conhecimento, compreensão e melhora da instituição e de seus agentes. Eu acho que, de certa maneira, foi o que o programa de pós-graduação linguística da Unicamp fez, né, nessa rediscussão. Bem, naturalmente a gente tem que pensar também nas nossas representações, da ALAB, da ANPOL, da ABRALIN, ABRAPUI, Associação de Professores de Línguas Estrangeiras. Todos esses são momentos de representação importantes para a gente ouvir as vozes e também fazer com que cada vez mais as nossas representações sejam ouvidas pelos órgãos de fomento, por todas as instâncias onde há essa possibilidade de a gente melhorar o que nós temos de pós-graduação. Nós temos, por exemplo, o CAPES, né, o CNPq, naturalmente, mas também há as fundações de apoio, né? A Fundação de Apoio do Estado de Santa Catarina, por exemplo, por muito tempo ela ficou quase que apagada, mas agora há um redimensionamento, então os professores também têm essa possibilidade de conseguir algum projeto, algum apoio via FAPESC. Né? Então, claro, vocês já conhecem a FAPESC, a FAPESP, FAPERJ, Fundação Araucária, que é do Paraná, FAPEMIG, FAPEAL, etc. Acho que são representações importantes e que podem contribuir para que a gente fale em política de pós-graduação. Outra questão importante também, e que é mencionada pelo professor Fiorin na Revista Brasileira de Pós-Graduação, já em 2007, é a questão da internacionalização, que também está muito em voga hoje em dia, né? Estabelecer redes de cooperação com instituições de outros países. Então, o professor Fiorin diz: estabelecer uma política para a internacionalização da produção científica significa levar em conta a diversidade, a heterogeneidade, a diferença. Todas as áreas, e principalmente as ciências humanas e sociais, precisam aumentar sua internacionalização. Mas é preciso sempre considerar que elas são diversas. Né? Esse aí é o artigo que ele escreveu: Internacionalização da produção científica, a publicação de trabalhos de ciências humanas e sociais em periódicos internacionais. Então, outra questão para se pensar também, que eu achei importante ressaltar em termos de políticas, né, consideração preliminar, é esse número da revista Letras, da Universidade Federal de Santa Maria, que é dedicada a políticas linguísticas, espaços, questões e agendas. Também está disponível, acho que é interessante para a gente ver. E uma das questões, que são as duas organizadoras, a professora Eliana Rosa Sturza e Maria Tereza Celada, dividiram os trabalhos em 3 eixos temáticos: a política linguística em sua relação com as nações, o político em sua relação com a produção do conhecimento linguístico, e a política, o político e as línguas estrangeiras. Há realmente trabalhos muito interessantes sobre políticas de diferentes países, né? Então achei que seria bom a gente trazer isso para até olhar fazer um olhar comparativo com as nossas políticas e as políticas de outros países. Então a gente vê, por exemplo, análise de documentos produzidos no âmbito da educação do Paraguai, formação de docentes indígenas para a modalidade intercultural. O professor Branchadel, da Universidade de Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona,
fala sobre os múltiplos contextos de diversa complexidade, marcados por distintos processos de oficialização de línguas. Então, achei interessante trazer para vocês. Outra consideração que eu achei também relevante foi do professor Francisco Gomes de Matos, que já há muitos anos vem trabalhando com a ideia de direitos linguísticos, né? E hoje o professor Mário falou sobre o John Joseph, Language and Politics. Eu acho que esse livro também pode trazer subsídios valiosos para a gente pensar em termos de políticas de pós-graduação. Bom, nós tivemos, os coordenadores de programas de pós-graduação, nós tivemos alguns eventos, seminários, né, de programas de pós-graduação de letras e linguística. E nós tivemos um evento na PUC de Minas, onde a área de análise do discurso, de linguística de texto, de literatura, nós nos reunimos durante 2, 3 dias e produzimos o documento de área, justamente da análise do discurso. Então, acho que é interessante porque é uma fala do professor José Luiz Fiorin, a pós-graduação em estudos discursivos, e ele diz o seguinte, justamente um dos itens, o primeiro item era justamente política de pós-graduação. E ele diz, essa é uma das características das ciências humanas, as diferentes concepções de ciência. Com efeito, se as teorias representam pontos de vista históricos e sociais sobre os fenômenos humanos, não pode haver pontos de vista unívocos. É evidente que as ciências humanas compartilham com todas as outras ciências o compromisso com o real e, por conseguinte, com a possibilidade de verificação das conclusões do cientista. Se a diversidade de concepções de ciência é da natureza da área, deve ela ser respeitada. Porque uma das questões que estavam se discutindo é se haveria uma possibilidade de se fazer um currículo mínimo para as pós-graduações. E aí, nesses dias, nós discutimos e realmente, felizmente, não se adotou essa política de se ter um currículo mínimo para as pós-graduações. Justamente por causa dessa diversidade, né, de estudos. Então, acho que foi interessante. E o que se discutiu também nesses dias foi justamente, mas alunos que não têm esse embasamento teórico. Bom, aí há outros mecanismos para que os futuros mestrandos, né, tenham esse embasamento teórico, etc. Então, há outras soluções, mas não de implantação obrigatória dos programas de pós-graduação terem esse. Então, acho que a fala do professor Fiorin foi muito feliz nessa ideia e foi incorporado ao nosso documento de área de análise do discurso. Então, acho que também são considerações importantes. Dada a diversidade, dada todas essas diferentes áreas de pesquisa da linguística aplicada, de todos os programas de pós-graduação em letras, né? É interessante que a gente tenha isso em mente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, a Terezinha falou, na Universidade Federal de Santa Catarina nós temos 4 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em Linguística é nota 6 da CAPES. Nós temos também um programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, programa de pós-graduação em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários, e programa de pós-graduação em Literatura. O nosso programa é nota 5 e o de Literatura também, né? E a ideia toda, a gente discutir, só vou falar um pouquinho sobre essa nossa experiência em termos de como é que nós reorganizamos a nossa estrutura, né? Então, o PGI tem finalidade a formação e promovimento de pesquisadores, docentes nas áreas de estudos linguísticos e literários em inglês, com ênfase na linguística aplicada e na literatura de língua inglesa. Até o nome teve que ser levado para a CAPES, para ver se a CAPES aceitava, né? Além de passar por todos os trâmites da pró-reitoria, enfim. Nós temos áreas de concentração, nós temos 2 áreas de concentração, estudos
da linguagem e estudos literários e culturais. Então, tudo isso também, nós tínhamos várias linhas de pesquisa, disciplinas, o que é essa disciplina e tal. Então, durante 2 anos, nós fizemos essa reestruturação e agora nós temos essas 4 linhas de pesquisa dentro do estudo da linguagem. Discurso, educação e sociedade, ensino e aprendizagem, linguagem e cognição e tradução. E dos estudos literários e culturais, nós temos literaturas de língua inglesa e intersecções teóricas e culturais, né? Que abrange aí outras artes e mídias, etc. Então, acho que é interessante porque nós tivemos uma reestruturação, por exemplo, com o regimento, né? Regimento que nós tivemos uma série de discussões sobre isso. E nós também temos resoluções normativas sobre credenciamento de professores e também qualificação de mestrado, enfim. E acho que são essas considerações que eu acho importante em termos de preliminares, né? São pontos para a gente pensar e discutir isso mais nacionalmente ou talvez até internacionalmente, discutir essas questões para que os nossos programas de pós-graduação em letras sejam cada vez mais, linguística e letras, sejam cada vez mais fortes e que tenham essa inserção importante que nós temos em toda a ciência no Brasil. Obrigada.